Glória a Deus. Então tivemos um culto maravilhoso hoje de manhã. As crianças para a escolinha? Tem hoje a escolinha vocês vão poder correr, jogar futebol na escolinha. Né? Vai poder jogar bola. Tivemos um culto maravilhoso hoje de manhã, irmãos. Tivemos batismo, 16 pessoas se batizaram hoje de manhã. 16, glória a Deus. Eu achei que seria 6. Deu só 10 a mais. E ninguém é assim, irmão, que na hora disse assim, eu quero me batizar. Não, todos foram ministrados, todos conversamos, né? E alguns que já vinham há meses na igreja já, né? Que ponderaram bem a escolha, a decisão e se entregaram para Jesus hoje, através do batismo. Então, depois nós almoçamos juntos. O fato é que nós estamos muito felizes, irmãos, muito felizes. Todavia, nós não vivemos, nós trazemos aquilo que passou à mente para nos dar impulso para viver, para ir adiante. Porque o Senhor tem muito mais a fazer. É só o começo, irmãos. O menor compromisso de Deus é com uma cidade, sabia disso? O menor compromisso de Deus é com uma cidade. Quando o Senhor disse que nós teríamos uma missão à frente, uma missão para desempenhar, Ele disse assim, que nós iríamos ser testemunhas dele, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então ele começa por Jerusalém, depois ele vai para Samaria, e depois ele vai para toda a Judéia e até os confins da terra. Então, a menor visão de Deus é uma cidade. Deus vê a igreja dessa cidade, as pessoas dessa cidade, que Ele quer alcançar. E hoje eu quero falar um pouco... o pessoal pede o título, né? Porque a gente está sendo... Pastor, irmãos, estão em casa. Olha que bonito. A gente está na internet também, a gente está no YouTube. Então é só chegar lá, Casa Ministério Oficial, você vai poder assistir de novo nós. Então, se você quiser, quando você não puder, né, irmão? Não é para ficar em casa assistindo o culto em casa. Mas se você não puder vir no culto, você pode assistir pela internet agora. Então, você que está em casa, Deus abençoe aí. Manda um coraçãozinho, um foguinho. Manda um foguinho, irmão. Foguinho é bom, né? Manda um foguinho aí para nós. Tá bom? Então, estamos no YouTube agora, irmão. Né? Demorou, mas foi. Tudo no tempo de Deus. E aí eles pedem para mim, pastor, dá um título para a ministração. Só que, irmãos, eu tenho dificuldade com isso. Porque muitas vezes a gente prepara algo para falar, mas o Espírito Santo, Ele nos dá algumas coisas na hora para falar, porque Ele sabe aquilo que você precisa. Então sempre o Espírito Santo, muitas vezes o Espírito Santo, Ele muda a tua palavra na hora. E quando Ele quer mudar a palavra, é melhor que deixe que a palavra seja mudada, né? E eu sinto no meu coração, irmãos, e faz tempo que eu falo disso, queridos. Deus, Ele nos deu uma vida, e essa vida, ela é eterna. Ele nos deu o sopro, esse sopro, ele é eterno. A minha alma e a sua alma, ela não morre, ela vive eternamente. O que morre é o corpo, é a matéria. A matéria, ela tem tempo determinado, né? Nós vemos uma criança, e eu fico pensando, às vezes, quando eu olho as crianças, e aí eu fico vendo o coraçãozinho, imaginando. Eu disse, coisa bonita, esse coraçãozinho vai crescer com ela, né? Vai ficar grande, todos os órgãos vão crescendo, vão se desenvolvendo. E essa criança, ela vai crescer, e ela vai chegar na vida adulta. E aí tem uma época que é a época da formosura, né?
É época que a gente está forte, né? Época de casar, né, irmão? Época que é boa para casar essa, irmão. Tá todo mundo bonito, todo mundo ajeitado. Só que o tempo não para, o tempo vai passando, irmãos. E aí a gente vai, como a gente diz, descendo a montanha, né? A gente chegou lá em cima, agora a gente começa a descer ela. E aí a gente vai envelhecendo, a nossa pele vai perdendo a firmeza. E tu pode fazer tudo que é coisa, irmãos, e procedimento, não adianta. Um dia a idade vai nos pegar. Tu parece que tem um vigor, mas parece que o vigor já não é tanto, a gente se sente mais cansado. Esses dias nós estávamos conversando ali atrás, parece que a gente chega numa idade, irmãos, que a gente tem que escolher, fazer escolhas na vida. Desde as mais importantes até as mais simples. Por exemplo, ou você janta ou você dorme. Porque chega uma idade que jantar e dormir não dá mais. É ou não é? Não é assim? É assim ou não é, irmão? É, né? É assim. Por quê? Porque, mas antes eu jantava, dormia e comia e não tinha fim. Chega uma hora que não dá mais, porque o teu corpo ele já não responde da mesma maneira. Ou seja, nós estamos envelhecendo. Tem criança que desde cedo começa a usar óculos, mas não é muito natural. Às vezes é natural que aquilo que era claro, a gente começa a ter que fazer assim agora para ver. Porque parece que perde o foco. Então, queridos, esse corpo, essa matéria, ela vai envelhecendo. Porque isso daqui não é eterno. Isso daqui tem tempo determinado, 70, 80, 100 anos. Bem vividos 100 anos. Raramente tu vê pessoas além disso. E eu sinto às vezes que a gente se cobra demais, irmão. A gente se cobra demais, a gente se pressiona demais na vida. E por causa disso parece que a gente não vive de fato a vida. A gente vai só existindo e cumprindo obrigações, missões, compromissos, batendo cartão. Meio que tudo no automático. E é um pouco paradoxo, porque na quarta-feira aqui eu falei que a gente precisa olhar menos para esse mundo, para essa terra, e começar a olhar para o céu, porque Deus nos fez eternos. Não o corpo, mas o espírito sim, a alma sim. Só que Deus nos deu um presente maravilhoso, irmãos, chamado vida. Isso é o que eu e você temos de mais valor. Poder viver, poder estar vivo, poder ver, poder abraçar, poder tocar. Então eu sinto te dizer isso para você nessa noite. Não se cobre tanto. Relaxa. Aprecie a vida, porque ela passa e ela passa rápido. Fale com as pessoas de verdade, não fale apenas sem ouvi-las. Porque às vezes a gente está falando com as pessoas, mas a nossa cabeça já está no problema que precisa ser resolvido. Às vezes os nossos filhos, e eu estou dizendo porque eu sei disso, eu tenho experiência. Às vezes os nossos filhos estão nos querendo contar as coisas, e eles estão ali falando, e é só um blá, 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 porque a gente não está ouvindo de fato. A gente já está com a cabeça em outra coisa que precisa ser resolvida, uma outra demanda. Relaxa, meu irmão. Segura a onda, como diz o pastor Richard, segura a onda. Porque a vida ela passa, e ela passa muito rápido. Não se cobre tanto. E nessa mesma direção, nessa mesma ideia, eu quero te falar algo. Não ande pautado naquilo que as pessoas esperam de você. Se você quiser amar pessoas de verdade, você precisa ser livre das pessoas. Se você quiser servir as pessoas, você precisa ser livre das pessoas. O tempo inteiro eu e você estaremos sendo julgados e cobrados. Essa que é a grande verdade. Se eu e você, se eu casar, possivelmente algumas pessoas vão dizer: será que dura?
E logo depois já vão dizer: e aí, será que não vão ter filho? E se tem um, já vão dizer: será que não vai ter outro? Então nós vamos estar sempre sendo cobrados. Se abrir alguma coisa, eu vou abrir uma empresa, as pessoas vão pensar: será que vai dar certo? Será que vai vingar? Se trocar de emprego, alguém vai perguntar aí: será que vai dar certo? Então, irmãos, a gente vai estar sempre sendo cobrado e julgado pelas pessoas. As pessoas, elas vão estar sempre testando para ver se nós vamos dar certo. Algumas querendo que dê certo e outras querendo que dê errado. Infelizmente. E por que está falando isso, pastor? Porque a vida ela é rápida, querido. A gente sempre lê um salmo que fala de um salmo, né? Eu acho que é um salmo, não é um livro. Não me dê muito para que eu não me ensoberbeça. Um provérbio. Não me dê muito para que eu não me ensoberbeça, para que eu não fique orgulhoso, mas também não me deixe faltar nada para que eu não murmure contra o Senhor. As pessoas sempre vão estar esperando algo de você. Sempre. E de alguma maneira elas vão estar sempre julgando se você vai dar ou não vai dar certo na vida. Alguns torcendo para que você dê certo na vida. Mas outros santos não estão preocupados se você vai ou não vai dar certo. Eu não estou falando isso para que você não ame as pessoas. Você precisa amar as pessoas. Mas para você amar as pessoas, você precisa ser livre das pessoas. Você já é um vencedor. Você já é uma vencedora. Você está aqui. Você está lutando, você está vivendo, você tem projetado, você tem sonhado. Agora, se pessoas criaram expectativas sobre a sua vida, sobre a minha vida, que foram elas que criaram, deixe elas com as suas expectativas. Eu quero ser simples na minha vida, irmão. Eu quero poder viver a minha vida, eu não quero ter que estar prestando conta para gente que nunca me ajudou com nada, mas que está o tempo inteiro olhando e julgando para ver se aquilo que eu estou produzindo é justo, é injusto, é bom ou é ruim. Vai dar ou não vai dar certo, vai vingar ou vai se desfazer. Porque se você plantar, as pessoas vão estar calculando o que você plantou e já vão estar pensando: será que vai nascer alguma coisa? Será que vai nascer alguma coisa? E algumas vão estar torcendo para que nasça algo daquilo que você plantou, mas muitas vão estar torcendo para que não dê certo mesmo, para que dê errado, para que não nasça nada dali. Infelizmente, irmãos. E eu não tenho rancor no meu coração, irmão, não é isso. Rapaz, você parece rancoroso hoje. Não é. Eu quero que você seja livre, irmão. Quando você plantar, seja grande a sua lavoura, seja pequena, se alegre com aquilo que você plantou. E se nascer muita coisa, se alegre, mas se nascer algumas coisas, se alegre também. Não deixe que as pessoas que não têm compromisso com a sua vida determinem a sua vida. Determine onde estará o seu coração. Não ande naquilo que os outros estabeleceram para você andar. Não julgue valoroso aquilo que as pessoas determinaram para você. Seja simples na sua vida. Seja simples no seu dia a dia. Ame as coisas simples da vida. Viva as coisas simples da vida. Celebre as coisas simples da vida. Para que os anos não passem e você, depois de uma certa idade, pense: nossa, passou tão rápido.
Eu nem vi meus filhos crescer. Passou tão rápido, parece que quando eu acordei, quando eu dormi, quando eu acordei já estava aqui. Então, irmãos, não se cobre tanto. Há uma tendência muito grande de nós nos cobrarmos. Deixa eu te dizer uma coisa, por mais que você se esforce para fazer as coisas darem certo na sua vida, elas só darão certo se for no Senhor. Se for no Senhor, dará certo. E há um risco muito grande em coisas darem certo na minha vida e na sua vida sem Deus. Porque às vezes pode ser até que dá certo, mas se Deus não está ali, não adianta. O fim, irmãos, é cansaço, é canseira. Cara, eu só quero que a gente viva. Viva. Você tem um presente de Deus dentro de você, a sua alma, e ela é eterna, ela não tem dias. Viva. Viva cada dia. Não se relacione de maneira superficial, mas se relacione de maneira profunda. Não seja um amigo superficial, seja um amigo profundo. Uma amiga superficial, não, seja profundo, seja intenso em tudo que você vai fazer. Mas principalmente, irmão, não mece a sua vida e o seu êxito, não mece a sua vitória, você não pode medir a sua vitória a partir da vitória do outro. O que é vitória para ti, é o que Deus construiu em ti. O que é importante para ti, é o que Deus construiu em ti. O que Deus tem dado para ti, é para ti, irmão. Seja, como eu sempre digo, um pão com margarina, mas é meu, Deus me deu, eu me alegro. Eu estou feliz, eu estou satisfeito. Sabe, irmãos, no mundo evangélico, nesse mundo que nós vivemos como pastores, nós somos medidos também. Nós somos medidos pelo tamanho da igreja. Oh, irmão, é pastor, que benção, hein? Possivelmente a segunda pergunta vai ser depois do nome da igreja, né? Qual é o nome do ministério? Qual é o nome da igreja? Vai ser quantos membros o senhor tem lá, irmão? Quando a gente vai visitar a igreja dos outros, irmãos, a gente conta as cadeiras. 1, 2, 10. Aí tu vai 1, 2, 3, 4. 10 fileiras, 20 fileiras. Tem 200 cadeiras. Meu Deus. Que igreja grande. Inclusive tem uma separação, né? Os pastores de igreja grande e os pastores de igreja pequena. Que critério é esse, irmão? Que critério é esse? Imagina, tu conseguiu imaginar Jesus, irmãos, se movimentando por esse critério? Um homem que andava com 12 discípulos, um mais maluco do que o outro, um mais mal acabado do que o outro, incultos e letrados. Um deles ainda roubava da bolsa ainda. O pessoal dizimava, dizimava a bolsa de todos ali da oferta que eles recebiam para a manutenção do ministério. Um deles ainda desviava da bolsa. E Jesus andava com essa galera toda, 12 irmãos. E depois tinha uns outros lá. E aí, irmãos, eu nunca vi Jesus se medindo, irmãos. Nunca vi. Alguns passavam por Jesus e diziam assim: mestre, eu vou te seguir. E seguiam Jesus por onde ele ia e não abandonavam. Outros diziam: mestre, eu vou te seguir. Na primeira encrenca deixavam Jesus de lado. E Jesus nunca disse assim: por favor, fica comigo. A minha igreja, ela vai diminuir se tu for embora.
Meu Deus, a gente está só em 12, se tu for embora vai ficar 11. Então, irmãos, eu não quero me medir com ninguém, querido. Eu estou só usando o exemplo da igreja. Eu não quero me medir com ninguém, eu não quero estabelecer uma fita métrica sobre o que para mim é estar pleno. Irmãos, eu estou aqui com vocês e eu estou pleno de alegria no meu coração. Há poucos dias atrás, irmãos, nós fazíamos culto domingo de manhã e tinha eu e mais 2 pessoas e nós estávamos felizes. Porque não tem a ver com muita gente, com números. Tem a ver com tu conseguir ver e olhar e ser feliz com aquilo que Deus está te dando. Comece a amar a vida, irmão. Comece a olhar as pessoas que Deus te deu para viver nessa vida com o coração, com os olhos diferentes. Ouça com os ouvidos, entenda com o coração. Não veja apenas com os olhos do corpo, mas veja com os olhos da alma, com os olhos do coração. O tema da mensagem é o que daria o homem pela sua alma. Quanto vale uma alma? E aí no primeiro momento eu penso a respeito de mim mesmo, quanto vale a minha alma? Mas eu quero dizer, quanto vale a alma do meu irmão? Aquela senhorinha de quase 80 anos é minha mãe lá. Quanto vale a alma da minha mãe? E hoje eu tenho ela comigo aqui. Vocês entendem que é disso? Hoje nós estamos aqui. Vocês são amigas, meninas? Quanto vale a alma da tua amiga? Quanto vale isso? Para poder estar junto, para poder abraçar, para poder cuidar, para poder chorar junto, para poder se alegrar junto, para poder tomar um café junto, comer um sorvete, tomar um chimarrão num parque. É isso, irmão, sabe? Quanto vale, cadê o Júnior? Quanto vale a alma do Mateus? Né? Quanto vale a alma do Anthony? Quanto vale? Ali tem um bebê dormindo no carrinho, está no carrinho? Quanto vale? Né, Milena? Quanto vale sentar com a mamãe e tomar um chima? Porque é disso, quanto vale uma alma? Quanto vale esse momento, essa vida? Porque, irmãos, ela vai passar. E daqui uns dias vai ser só lembrança. Ou boas lembranças. Ou lembranças que não são tão agradáveis. Então pare de se comparar, não se pressione tanto. Seja livre. Não seja ansioso por nada, descansa no Senhor, entrega a Ele todas as coisas, confia nele e Ele vai fazer, porque Ele diz que vai fazer. Algumas coisas nós estamos mudando, irmãos, e às vezes eu acho um pouco exagero, mas eu gosto, irmãos, eu sou um pouco observador, eu gosto de olhar as coisas. Agora quando eu estava chegando ali, tinha um cusco sentado ali na porta da igreja. Não sei se vem para o culto, não sei, mas estava ali o cusco. Aí eu olhei o cachorrinho, estava bem deitado, se sentindo à vontade. Tudo fala de Deus, irmãos. Ele não está preocupado se vai ter comida para comer amanhã. Os passarinhos que essa hora já se recolheram, possivelmente, né? Eles não estão preocupados se vai ter comida para comer amanhã. Às 4:00 e pouca da manhã, quando eles acordarem, eles vão estar tudo adorando a Jesus.
Acorde um pouquinho antes e você vai ouvir eles adorando a Deus. Ah, como é que eu sei, pastor? Porque diz a palavra, todo ser que respira, louve ao Senhor. Então eles vão estar cantando, faceiro. A Marlene gosta. Esses dias eu acordei e levei um susto. Estava a Marlene na sacada da sala, olhando no escuro, irmãos. Estava recém amanhecendo, só um vulto dela. E ela ali na janela, olhando para nada. E aqueles passarinhos tudo cantando, né? E ela fica ali. Eu acho que ela adora com os passarinhos da manhã cedo. Eles não estão preocupados, irmãos, se vai ter dinheiro para pagar a conta. Eles não trabalharam todo dia para juntar em celeiro. Eles só sabem que Deus vai cuidar deles. E Deus disse, olha, Jesus disse, por isso que a gente tem que olhar, e não olhar com os olhos, mas olhar com o coração. Olhar com os olhos é fácil, irmãos. Mas você só vai conseguir ajudar pessoas se você aprender a olhar com o coração. Você só vai conseguir tocar pessoas à sua volta se você aprender a olhar com o coração. Porque quando você olha com o coração, você olha além daquilo que a pessoa às vezes faz por causa das suas dores. E você consegue achar beleza onde muitos não encontram. Pessoas que às vezes foram endurecidas por causa da vida. Pessoas que não sabem como que se faz para amar. Então quando você olha para além dos olhos, Jesus ele disse, olhai as aves do céu. Olhem. Elas não plantam, elas não colhem. Eu fico imaginando os discípulos olhando as aves do céu. Elas não juntam em celeiros, todavia o Pai de vocês sustenta todas elas. Olha, todas elas. Aí ele diz assim, ó, quanto mais do que as aves vocês valem, muito mais, homens de pequena fé. Deus vai cuidar da gente, irmão. Sempre cuidou. Quando que Deus deixou de cuidar de você? Me diz. Que dia que Deus virou as costas para nós? Nunca. A cada manhã, quando eu e você acordarmos, Ele já vai estar com tudo preparado, pronto. Nada pega Deus de surpresa. Ele vai cuidar, irmãos. Ele prometeu. Ele disse que ia cuidar. Não se preocupe com o que vão comer, eu vou dar. Não se preocupe com o que vocês vão vestir, eu vou dar. Eu vou cuidar de vocês. Então o que eu quero te pedir, meu querido irmão, desacelera, relaxa, pare de se comparar, ande na sua medida, queira mais de Deus, alegre-se com aquilo que Ele tem te dado, com aquilo que Ele já tem feito na sua vida. Pare de, como é que se diz, inventar sarna para se coçar, é isso como é? É assim que fala? Arrumar sarna para se coçar, né? Pare de arrumar sarna para se coçar, irmão. Quem inventa, aguenta. Não inventa coisa. Faça apenas aquilo que Deus te dá para fazer. Celebre as tuas relações de amizade, de companheirismo. Desfrute da vida, porque só tem uma e ela passa rápido.
Amém? Glória a Jesus. Que bom. Eu quero convidar você a ofertar nessa noite e a dizimar. Como a gente é crente, irmão, é pecado eu não ler nenhum texto da Bíblia, né? Porque eu falei, pastor, tu foi muito coach nessa palavra, você não usou a Bíblia, tá amarrado. Mas é que eu falo daquilo que eu sinto no meu coração, irmão. Nós estamos vivendo dias diferentes, viu? Tem uma imagem aí atrás que está a imagem com o QR Code. Procurem ela para mim, por favor. Deus ama quem dá com alegria. Agora ficou mais fácil, né, irmão? Amém? 2 Coríntios 9:17 vai dizer: Deus ama quem dá com alegria. Seja sempre a sua oferta, irmão, com alegria, não por peso. Ninguém está cobrando nada de você. Seja sempre livre. Abre a Bíblia comigo lá em Mateus, e eu só vou ler brevemente esse texto. Senhor, obrigado pelos dízimos, ofertas que teus filhos trazem à tua casa. Nós abençoamos a todos em nome de Jesus. Nós não estamos preocupados, Senhor, se terá dinheiro, porque nós sabemos que o Senhor vai suprir cada uma das nossas necessidades graciosamente. Só nos ajuda a andar nos caminhos que o Senhor determinou para nós e a não nos desviarmos nem para a esquerda nem para a direita. Que a nossa alma seja humilde e o nosso coração nunca seja orgulhoso ou altivo. A Ti seja a honra e a glória hoje, sempre, eternamente, pois só o Senhor é digno de receber a adoração. Aquele que se assenta no trono e ao Cordeiro seja a honra e a glória. Tudo é teu, Jesus. Pela palavra dos teus lábios todas as coisas foram criadas, e pelo poder das suas mãos todas elas são sustentadas. Há muitos filhos, com certeza, por todos os cantos dessa terra, mas o Senhor conhece cada um deles. Fala, atrai cada um dos teus filhos até a tua presença. Te revela cada um de uma maneira profunda, especial, sobrenatural. Nos ensina, amado Pai, através do Espírito Santo, a desfrutar do presente da vida e ao mesmo tempo de conhecê-lo verdadeiramente e profundamente. Até que o teu Espírito invada, ainda que invada não seja a palavra certa, mas até que o teu Espírito, ele transpasse, até que o teu Espírito, ele se torne um com o nosso Espírito, para que nós possamos nos tornar cada dia mais semelhantes a Ti. E no meio de um mundo que se corrompe,
no meio de um mundo que tem amado as trevas, eu e os meus irmãos que aqui estão, aqueles que em casa assistem, possamos resplandecer como luzeiros. O teu convite para nós nessa noite é: volte à simplicidade. Você não precisa de muitas coisas. Você precisa aprender a olhar e ver a beleza da vida que eu coloquei em você. Isso ninguém vai poder tirar. Alguns irmãos, mesmo presos, em cadeias dentro de prisões, adoravam a Deus e cantavam louvores ao nome do Senhor. Mesmo em dificuldades, aprenda a adorar. Aquilo que Deus lhe deu, ninguém pode roubar. A presença dele em você, ninguém pode tirar. A maneira de você enxergar a vida a partir do olhar de Deus, dos olhos de Deus, é um dom maravilhoso, e isso ninguém pode tirar de você. Enquanto talvez muitas pessoas veem um mundo cinza, você consegue ver vida onde ninguém consegue ver vida. Você consegue achar cor onde as pessoas comuns não conseguem achar cor. Você consegue achar esperança onde pessoas comuns não conseguem achar esperança. Essa semana vai ser diferente, eu declaro sobre a sua vida. Você vai aprender a saborear o gosto da vida, o sabor da vida. Você vai saber apreciar a beleza da criação, a cura e o conforto de um abraço, a doçura das palavras, a ternura do olhar. Desacelere. Não se cobre tanto. Não se cobre tanto. Não se cobre tanto. Não se cobre tanto. Desfrute da vida, porque ela é o presente que você tem. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida nessa noite. Declaro alegria no seu coração. A confusão mental sendo dissipada. Satisfação, prazer. A queixa, a reclamação, a murmuração não farão parte dessa semana na sua vida. Em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Cheia. Cheio do Espírito. Quando você sair, você diga: Espírito Santo,
Vem comigo. Fala comigo. Seja meu amigo. Me ensina a te ouvir. Me ensina a perceber. Me ensina a enxergar diferente, não com os olhos, com o coração. A ouvir diferente, não com os ouvidos, mas com o coração. Desacelera. Pare de querer dar certo, você já deu certo. Você já deu certo. Afinal de contas, dá certo para quem? Dá certo para quê? Para quem e para quê? Você já deu certo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, meu querido. Nós estamos vivendo dias bem confusos, bem complicados. Mas tudo é necessário que aconteça. Eu quero encerrar, bota no telão para mim. Mateus 16, acho que é 26, e eu encerro com esse texto. Nós batizamos uma menina. Aí ela veio na quinta-feira na escola de batismo. Ela disse assim: uma alegria tomou conta do meu coração. Uma coisa diferente. Que nem quando eu estava conhecendo Jesus, irmão. Pensa a alegria que eu tinha de ir para um culto. Se tivesse que ir correndo, eu ia correndo, irmão. Eu ia correndo. Mas Mateus 16, 26 diz assim, pois, volta no 25, por favor, meu querido. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a vida por minha causa, achá-la. 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro? O que você tem procurado ganhar no mundo, irmão? O que eu quero? Status de ser um pastor de multidões? De ter uma conta com alguns milhões de reais? Até isso é bom, né, irmão? Mas será que vale a minha alma? Não vale. O que ele está dizendo o que Jesus está dizendo aqui o que adianta você ganhar o mundo todo e você chegar e poder dizer assim: olha, eu tenho o mundo inteiro à minha disposição. Eu tenho muito dinheiro, eu tenho alguns carros, eu tenho tudo. E a alma? Como é que está a sua alma? Você ganhou a sua alma? Você conquistou essa alma? Irmãos, eu estou dizendo mais uma vez aqui, eu não quero deixar você com uma mentalidade de pobreza, de escassez, de miséria, não é isso. Eu quero que você trabalhe, que você tenha dinheiro. Eu quero que você possa chegar num bom restaurante e comer sem se preocupar quando que vai dar a conta. Eu ainda não consigo. Não cheguei nesse lugar ainda, irmão. Eu já vou e já fico calculando. Deu tanto, mas o refri, vai dar mais ou menos tanto, vai. Eu já fico olhando assim pela cara. Isso daqui não vai dar, vamos pro outro. Mas eu estou feliz, tá tudo certo, tá? Então eu quero que você tenha dinheiro mesmo, grana, para ir lá e ainda dar uma gorjeta pro garçom. Nem brigar pelos 10%, porque eu não vou te pagar esses 10%. Não, chegar lá e, pode pegar os 10% da taxa de serviço que eles cobram, né? Que não pode, mas eles cobram. Só que, queridos, a questão é: a gente pode ganhar o mundo inteiro e correr o risco de perder a alma.
E eu quero te fazer nessa noite olhar para você enquanto alma que precisa ser ganha, mas olhar para as pessoas que estão à sua volta, porque também são almas que precisam ser conquistadas, ganhadas. Quanto vale a alma dos meus filhos? Quanto vale a alma da minha esposa? Ou o que daria o homem em troca da sua alma? Sabe quanto vale uma alma, irmão? Sabe quanto vale? Quanto vale uma alma? Bota no telão João 19. João 19, 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Não é água não, viu, irmãos? É vinagre. Foi isso que deram para Jesus. Embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de isopo, um pedaço de bambu, né? Lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, morreu. Rendeu o espírito. Quanto vale uma alma, irmão? Obrigado por ter tirado. Isso. Vale esse valor aqui. A vida de um homem justo, que nunca pecou. Esse é o valor de uma alma. A vida de um Deus santo, que nunca pecou. Vamos orar, fique de pé comigo. A vida de Jesus na cruz. Esse é o valor de uma alma. Senhor, feche teus olhos, irmão. Senhor Jesus, obrigado por esse culto. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo alinhamento que ela produz dentro dos nossos corações. Essa semana, mais uma vez eu vou declarar, não vai ser uma semana igual, vai ser diferente. Eu e você vamos ser ensinados pelo Espírito Santo a apreciar a vida. A apreciar a vida. E a estarmos satisfeitos e contentes. Quando Jesus ele entrega o Espírito, quando ele morre, ele diz assim, ó, está consumado, está tudo pronto. Para que eu e você pudéssemos viver. Agora a escolha é sua. E se você quer um conselho, entregue-se totalmente ao Senhor. E aprenda a viver a partir daquilo que Ele quer.
para a sua vida. Julgue menos, condene menos, perdoe mais, ame mais. Cobre menos e se cobre menos. Seja livre e deixe livre. Viva e deixe viver. Aprenda a apreciar a vida. Eu te abençoo em nome de Jesus. Seja saudável no corpo, na mente e no espírito. O Senhor guarde a tua casa, tudo que leva o teu nome e sobrenome. O Senhor te guarde na saída e na entrada, na ida e na volta. Onde tu colocares as tuas mãos, ali o Senhor estará contigo, te usando. Onde tu colocares a planta dos teus pés, ali o Senhor estará contigo. Mal nenhum chegará à tua tenda, à tua casa. Os anjos do Senhor estarão ao teu redor para te guardarem. E caso tu tropece alguma pedra, o Senhor te levantará e te susterá. Porque Ele é o teu Deus e o teu Pai. E eu te abençoo, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Amém e amém.